Fala Taubaté, boa tarde, Rogério Salva-Vida aqui, mais uma vez com a palavra de Deus, uma palavra que nos fortalece a cada instante, a cada momento. Passamos por momentos de dificuldades, passamos por momentos de tristeza, passamos por momentos de enfermidade e hoje Deus desce na palavra para nos fortalecer. E quando mergulhamos na palavra de Deus, quando nós exploramos a poderosa promessa de cura e libertação que é a palavra de Deus, encontramos o reino de Deus face a face. E hoje nós viemos com essa grande promessa, a grande palavra de Deus para o nosso dia a dia. Mas antes eu quero lhes convidar para a grande noite que vai ser hoje, grupo de oração Jesus Vive, aonde nós vamos estar lá orando, intercedendo e vendo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Isso é que nos leva a garantir, a nos fortalecer em espírito e em verdade. É ouvindo a palavra, colocando em prática a palavra de Deus. E hoje aqui nós vamos falar de um grande livro, que é o livro do Evangelho de Lucas, aonde ele é conjugado junto com a segunda parte, a segunda obra em Atos Apóstolos. A sua história é a história de quê? De salvação. Lucas sempre esteve presente em todas as épocas, o tempo da promessa, o tempo do cumprimento e o tempo final, aonde o tempo da promessa ele fala lá no Antigo Testamento, e o tempo do cumprimento é Jesus, o próprio Jesus encarnado, e o tempo final que ele o anúncio da palavra de Deus à igreja. E hoje não é diferente. Nós temos que falar de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que estar, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento que você, às vezes a pessoa diz assim, hoje eu vi um testemunho de um rapaz, ele falava assim que quando ele pregava a palavra de Deus, ele era usuário e ele continuava pregando a palavra e continuava sendo usuário, até que de repente ele foi curado, porque ele não desistiu da palavra de Deus, e Deus também não desiste dos seus filhos. E o grande evangelho que abrange essas três épocas, do tempo da promessa, o tempo do cumprimento, o tempo final, é o próprio Jesus que hoje desce na palavra, confirmando a profecia do profeta Isaías 61:1, aonde ele nos direciona a algo grandioso. E quando mergulhamos na palavra de Deus, nós recebemos a cura, nós recebemos a graça, nós recebemos tanta coisa que nós desacreditamos, porque o inimigo, ele não quer que você fale de Deus, ele não quer que a palavra se alastre, porque aonde a palavra passa, vai acontecendo curas. E Jesus, ele é aquele que veio para libertar o seu povo. Ele não veio à toa, ele veio para libertar o seu povo, anunciar a liberdade aos cativos e instaurar o ano da graça do Senhor. Essa é a mensagem que começa o evangelista a nos direcionar, que Jesus é aquele que vem para libertar o povo e anunciar liberdade aos cativos, instaurar o ano da graça do Senhor. Quando vamos entender essa mensagem, nós vamos nos entregar, nós vamos deixar Jesus agir em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Nós vamos deixar Jesus penetrar
em nossa alma. Mas para isso, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir a graça, nós não vamos conseguir a cura, nós não vamos conseguir essa tal libertação, porque nós estamos nas pregações de cura e libertação. E se você pegar os vídeos, as lives passadas, e começar a ouvir as lives passadas e se entregar e falar: peraí, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa libertação. Tantas são as obras de Deus que vão acontecer na sua vida, na sua casa, porque você deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu falo para você que Deus é em três pessoas, aonde Deus cria, aonde Deus salva, aonde Deus ele santifica. Então é nesse momento que nós temos que voltar para a palavra de Deus e deixar ela agir em nosso coração. E a palavra ela fica no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, aonde ela diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Essas são as palavras da salvação. Após Jesus passar pelo deserto, após Jesus ser tentado no exército pelo diabo, pelo inimigo, pelo Satanás, ele volta forte para evangelizar. Ele volta forte para direcionar o seu povo, para mudar a história. O diabo tentou ele o tempo todo no deserto, mas hoje ele desce na palavra para nos direcionar, para nos dar cura, para nos libertar, para curar, para sarar a todas as nossas feridas e enfermidades. Eu não sei qual que é a sua enfermidade hoje, mas nesse momento de cura e libertação, o único que pode curar é Jesus Cristo. É Ele que pode curar. É Ele que vai nos sustentar. É Ele que pede para irmos até Ele. Então, no decorrer da pregação, dessa condução de pregação, a gente vai nos fortificar através da palavra de Deus. Porque depois que Jesus fala isso, essa profecia do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Olha só, o Espírito sobre Jesus Cristo, para que ele fosse anunciar. É o primeiro anúncio dele. Ele sai para anunciar o Evangelho. Ele sai para anunciar a boa nova. E ele diz que o Espírito está sobre ele e ungiu. E aí, depois disso, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todas na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje, olha só o que ele disse: hoje acabou essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Agora é Ele entrando dentro da sua casa, entrando a cada lar, em cada cárcere, em cada lugar aonde a palavra, o vento soprar a palavra,
é Jesus entrando, porque já acabou. Ele fecha o livro e entrega-se ao ajudante e os olhos de toda a sinagoga. Imagina, toda a sinagoga estavam fixos neles, como hoje você também está fixo nessa pregação, nessa live do Rogério Salva-Vidas aqui para ministrar Jesus para entrar dentro da sua casa, porque é Ele a palavra que vai curar, é a palavra que vai sarar. E quando nós começamos a explorar essa mensagem, Deus falava muito através da palavra. E é isso que Ele quer, para que nós mergulhamos na sua palavra, para que nós deixamos ser tocado pela palavra de Deus, para poder termos forças. E isto foi revelado para que desse cura, para que nós possamos explorar essa poderosa palavra de libertação e encontrarmos o quem? No reino de Deus, a cura, conforme foi revelado por quem? Por Jesus Cristo. Essa mensagem não foi escrita pelo Rogério, não foi escrita pelo Lucas, não. Foi escrito, era uma profecia de Isaías para que fosse se cumprido. E hoje se cumpre a promessa de Deus, hoje, aqui. Quando entendemos essas palavras, vamos explicar sobre as nossas vidas. Vamos aplicar ela em nossas vidas cotidianas, no nosso dia a dia, na nossa vida de hoje. Porque como podemos experimentar a cura e a libertação se nós não ouvimos a palavra que Deus nos oferece? O cumprimento da profecia messiânica já começou e nós estamos perdendo tempo, porque Isaías, ele dá essa profecia que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então ele quer entrar em qualquer lugar desse planeta, desse mundo. Ele entra na prisão, ele entra na medicina, nos leitos de hospitais, ele entra na psiquiatria, ele entra em todo lugar. Que a pessoa às vezes está falando, eu tô louco. Não, o inimigo, ele está ao derredor, fazendo festa, e nós estamos deixando de lado o que? Jesus Cristo. É o único que pode lutar, é o único que pode estar conosco nessa briga, porque sozinho nós somos fracos, nós estamos fracos e queremos lutar ainda. E quando ele desce na palavra de Deus, ele desce para quê? Para nos dar força, para lutarmos contra esse mal. E aí é que entra a palavra do evangelista Lucas, que ele veio para curar, que o Espírito está sobre ele, para poder continuar ungindo e evangelizando os pobres. E quem que são os pobres? Somos nós, miseráveis, que estamos indo na igreja, mas não estamos acreditando na graça. E isso é que nos fazem pessoas pobres, cegas, pessoas com enfermidades, que vai, mas não acredita, vai em busca, mas não está acreditando. E ele nos revela nessa profecia messiânica. Ele veio para trazer boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, libertar os oprimidos. Quantas promessas nós vimos, nós viemos, quantas curas, aonde nós vamos falar algumas delas. E a missão dele era restaurar, era dar esperança, para curar os corações partidos e libertar os cativos do pecado da opressão. Então nada mais simples é o que ele veio por mim e por você, através de quê? Da palavra de Deus,
Por isso que ele foi tentado no deserto, mas lá ele recebeu o Espírito Santo para dar força, para poder vir e lutar contra o mal. Aonde ele desce, ele é ungido para nos proclamar a palavra de Deus através dos evangelhos, Lucas é o terceiro evangelho que nos oferece, que nos oferta essa grandiosidade de palavra, que a sua missão era que então restaurar e dar esperança, curar os nossos corações. É o que nós precisamos, curar os nossos corações. Então Jesus veio ao mundo para curar os nossos corações. E como está, irmão, o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje de oração? Como está a sua vida de comunhão? Como está a sua vida? O que você oferta para Deus hoje, nesse momento? Aonde ele fala através dessa profecia que o Espírito desceu sobre ele e ungiu a cabeça dele. Ele oferece consolo aos aflitos, aqueles que sofrem. Quantas pessoas estão sofrendo hoje no mundo? Mães que hoje acordou e perdeu seu filho. Mães hoje que acordou e viu o seu filho num leito de hospital, viu seu filho sendo espancado, viu seu filho sendo prejudicado pelo próprio povo, porque o povo hoje perdeu aquele ato de reflexão, de falar, de conversar, de corrigir, de ensinar, de orientar. As pessoas perderam esse modo que Jesus ensinou para os discípulos. As pessoas se perderam e hoje ele fala no 18, ele me enviou para curar os quebrantados de coração, aquelas pessoas que ainda tá com o coração ainda em pedra, um coração que nem britadeira, nem aquela ponte aguda, nem ponteiro, marreta, não consegue quebrar. Então Jesus ele vem, desce na palavra para poder quebrar esse coração. E ele foi ungido por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo, que veio para a santificação. Mas Jesus, ele nos dá direções, ele nos concede direção, porque ele vem nos pregar a cura, a libertação. Mas para isso nós temos que também ser libertos. Como ser liberto? Ouvindo a palavra de Deus, porque ele veio para curar os quebrantados de coração. Jesus, ele entende nossas dores, ele entende o que nós estamos passando, ele sabe o que está acontecendo na nossa vida, às vezes ele está perto de nós o tempo todo, batendo na porta, como eu costumo dizer, mas muitas das vezes a cura, o sofrimento, as dores é tão profunda que ele fala assim: peraí, eu estou aqui, a única coisa que eu posso oferecer para você nessa tarde é descanso. É descanso, é você vir descansar no meu colo. Por isso que ele fala: vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele toma sobre vós o jugo, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para quê? Para as vossas almas. É isso que Jesus vem nos oferecer. Quando ele está à porta, ele está vendo nossas dores, ele está vendo nossas dificuldades, ele está vendo que nós estamos pedindo, mas mesmo assim ele está ali o tempo todo, porque às vezes a dor é tão profunda, a dor é tão funda que
ele aguarda, ele só fala assim: peraí, eu vou pedir para ele vir descansar em mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Mas espera aí, mas também eu vou falar para ele tomar sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo não é tão pesado, é leve. E aí é a hora que você aprende a descansar no colo de Jesus. Quando falamos de cura e libertação, nós temos que nos envolver com a palavra de Deus. E quando a gente se envolve com a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Como mudar, irmão? Como mudar a minha vida? Que a minha vida está precária. Eu não consigo acreditar, eu não consigo ir até a igreja, eu não consigo falar, ouvir a palavra de Deus, porque eu estou em momentos de dificuldade, meus ouvidos se fecharam. Mas, irmão, a cura, quando Deus ele quer curar, ele vai curar por completo. Ele não vai curar só corpo, não. Ele vai curar a alma, ele vai restaurar, ele vai te dar dignidade, a dignidade que você já perdeu. É isso que ele vem fazer para nós. Ele vem nos dar a dignidade que já foi perdida, mas ele vem curar a sua alma, aonde você já não consegue mais ver, porque você não tem condições de olhar para dentro do seu coração. E quando você não tem condições de olhar para dentro do seu coração, é a hora que Jesus vem para poder fazer essa cura espiritual, restaurar a sua dignidade que já foi perdida. Quantas pessoas não pisaram, quantas pessoas já não te defrontaram, quantas pessoas já não te humilharam, e é isso que Jesus vem fazer hoje na palavra de Deus. Ele vem trazer para você essa mensagem que está no salmista. O salmista ele fala que vem para sarar os quebrantados de coração. É isso que ele vem fazer. E hoje, eu não sei o que você está passando, porque a gente passa por tantos momentos de dificuldades na vida, a gente passa por tribulações, a gente passa por provações, a gente passa, que tem horas que a gente fala assim: peraí, não dá mais, eu vou desistir. Quantas vezes eu já não escutei na igreja pessoas falando que iria desistir, e eu não sou diferente dessas pessoas não. Por quê? Porque eu tinha a minha fé fraca, eu tinha me enfraquejado, eu falei assim: peraí, para que eu vou na igreja se tudo está dando errado, se tudo está acontecendo, se tudo... Tem momento que a gente até desacredita que Jesus existe. Sabe quem planta isso? O inimigo, o demônio, o diabo, que está de redor o tempo todo. Uma das questões que você ouvir e ler a palavra de Deus, Deus chega para ele e fala para ele: aonde você tem andado? Ele fala: eu tenho andado pelo mundo. Eu tenho andado pelo mundo, eu estou um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, um pouco cá. E é isso que ele está fazendo. E às vezes ele está perto de você, só jogando os dardos ali, e você vai desistir. Sabe por quê? Porque você está próximo a pegar o seu diamante, que é a coroa da vida. Então, começamos a nos fortalecer, começamos a dar direcionamento. Eu não sei quem que vai ouvir essa mensagem, mas eu acredito que muitas pessoas estão passando pela mesma situação. Enfermidades, pessoas que estão endividadas, pessoas que já não querem mais viver, pessoas que estão tentando tirar a sua própria vida. Olha aí que Deus falando, pessoas que querem tirar a sua própria vida. Deixa eu te dar um recado, não é hoje não, viu? Porque hoje Deus está entrando na sua casa e está fazendo providência. Deus está mandando anjos aí para te fortalecer. Deus está te reintegrando a sociedade, mostrando que Ele é Deus para você. Então é hora de você clamar um pouco e conversar com Deus na sua intimidade. A cura é por completa.
Ele não vai te dar a cura só pela metade, porque a obra de Deus não é pela metade. Ela alcança corpo, alma, restaura, dignidade. Ele faz com que você seja uma nova criatura. Ele te dá vestes novas nessa tarde. Então, se você já pensou em querer tirar sua vida, já está amarrado em nome de Jesus, porque é Ele o dono do ouro e da prata. É Ele que restaura a dignidade. É Ele que está te oferecendo descanso. É Ele que envia para curar quebrantados de coração. É Ele que fala para você: vinde a mim, vós que está cansada e oprimida, que eu te aliviarei. Ele está falando para você que Ele gosta de um coração manso e humilde, aonde Ele quer encontrar descanso, e é o seu coração nessa tarde. Amém? Através de sua graça e amor, Ele nos capacita. Através da sua graça e amor, Ele nos capacita a viver uma vida plena e abundante. Olha só que grandeza de mensagem. É essa mensagem para você, essa mensagem para mim, essa mensagem que nos fortifica, porque Ele é o prometido, Jesus é o prometido. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, disse Jesus. A palavra, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque no momento que eu penso que eu estou abatido, Deus me manda essa mensagem em João 10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a grandeza de Deus. Quando nós falamos de libertação, nós temos que ser claro, porque a libertação, ela vem do poder do pecado. É o pecado que nos leva a falhar. É o pecado que nos leva a se afastar de Cristo. E quando nós falamos de libertação, nós temos que desvaziar o nosso coração. Jesus, ele veio para proclamar a liberdade de quem? Aos cativos. Do quem? Do pecado. Não foi aqueles que estavam presos, encarcerados, não. Porque aqueles que estão presos, encarcerados, eles também estão no pecado. Então Jesus, ele veio para quem? Ele veio para a liberdade dos cativos dos pecados. É por isso que ele rompe barreira, é por isso que ele rompe grilhões, é por isso que ele quebra cadeias, é por isso que ele quebra a escravidão espiritual, é por isso que ele vem para a condenação eterna. Você entendeu? É por isso que ele veio, porque quando nós estamos no pecado, nós já estamos condenados. Então Jesus vem para quebrar grilhões, ele vem para quebrar barreiras, rompendo as cadeias da escravidão espiritual e da condenação eterna. É por isso que ele vem nos direcionar, ele vem nos moldar a cada dia. Quando nós falamos da palavra de Deus, é sustentação. É sustentação, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão passando por momentos difíceis nesse mundo. Pessoas sendo defamadas, tem pessoas que se intrometem na vida do outro porque comprou algo diferente. Tem pessoas que compram um carro, as pessoas já criticam. Às vezes compram uma bolsa diferente, já criticam também. Uma roupa diferente. Então Jesus, ele veio para quebrar isso. Porque você não tem que ficar julgando. Você não tem que ficar mostrando ou falando algo de pessoas que não te condiz. Não é mais fácil você falar palavras de bênção, palavras de Deus para uma pessoa do que você querer julgar essa pessoa? Então Jesus, ele veio, porque quem é o dono do julgamento é Jesus, é ele que vai ser o justo juiz. Não nós.
Nós somos falhos, miseráveis, pecadores, nós com o coração aquebrantado, nós somos os cativos pecadores que estamos hoje em busca da liberdade. Da liberdade de quem? Liberdade que Cristo vai nos dar. É Ele que nos dá essa liberdade. E Jesus, Ele veio para proclamar essa liberdade. Para quem? Para nós. Rompendo cadeias, fazendo com que nós saímos dessa escravidão espiritual. Quantas pessoas estão sendo escravas e não estão sabendo? É isso que Ele vem nos fortalecer. Ele nos concede perdão e reconciliação. É isso que Ele vem nos dar, perdão e reconciliação. Com quem? Com Deus. É isso. Por isso que Ele foi para o madeiro, por isso que Ele foi para o Calvário, para nos direcionar, para nos dar isso, para nós, removendo quem? A culpa e a vergonha do pecado, porque ainda nós não temos essa vergonha. Muitos fazem tantas coisas erradas, mas não tem vergonha do pecado. E é a hora que Ele nos fortalece, Ele nos direciona. Olha só que diz 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. É isso que Ele nos fala. Que a partir de então, que quando Ele nos direciona, nós estamos removendo essa culpa dentro de nós, a vergonha do pecado, mas Ele diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Por isso que Deus deu seu Filho para morrer por todos nós. Por isso que Deus levou o nosso Jesus Cristo ao madeiro, para a reconciliação, e mesmo assim ainda somos falhos. Não acreditamos. Aonde nós vamos parar? A sua graça é o poder que nos capacita a viver essa vida em Cristo. Através de quem? Da graça. Da graça. Porque se nós não vivemos essa vida de santidade, essa vida de comunhão, essa vida de libertos da escravidão, do domínio do inimigo, do demônio, do diabo, é a morte. Vai levar para a morte, sim. Olha só a mensagem que Deus traz para nós. Ele veio para isso. O Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Ele me ungiu. E é isso que Ele nos direciona. É Ele que nos direciona. E quando Ele nos dá essa direção, Ele coloca essa santidade, liberta do domínio do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só que grandeza, olha só que grandeza de hoje, que nessa cura que Jesus nos oferece para a vitória sobre o pecado e nos guia em uma nova vida de liberdade e pureza. Na cruz de quem? Na cruz do Calvário. Jesus não apenas trouxe a cura espiritual, mas também se dedicou à restauração física e libertação das opressões. Vemos que a fama de Jesus espalhou por toda a região, espalhou por toda a Síria, por todos os lugares que ele passava, a fama dele já era visível. Ele trouxe a todos os enfermos, tomados de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele fez o quê? Ele curou a todos. E hoje, meu irmão, ele quer curar eu e quer curar você de nossas enfermidades, de nossas doenças físicas, espirituais, mentais. Ele quer
nos curar. Mas para isso, nós precisamos entregar a Ele de coração. Ele manifestou esse seu poder para curar eu e você, libertar processo, restaurar a saúde, demonstrando a sua autoridade sobre todas as formas de opressão. E hoje eu, com a minha enfermidade, eu entrego para Ele, porque eu sei que Ele vai curar. Se Ele curou aquela mulher encurvada durante 18 anos da sua vida, será que Ele não vai curar eu? É isso que é a vontade de Deus. Que nessa noite nós possamos entregar para Ele a nossa vida. Porque a palavra diz assim, Marcos 1, 32 e 34. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos que padeciam de várias doenças e expulsou muitos demônios. Quem sabe, nessa noite, é a nossa vez. Vamos entregar para Jesus as nossas enfermidades, para que Ele cura e liberta as nossas doenças físicas e espirituais e todas as formas de opressão, para que nos revelem sua missão de trazer cura e libertação para todos nós. É isso que temos que pedir a Deus, e experimentar essa cura e libertação. Mas para isso nós temos que acreditar que é Ele que faz. Por isso eu convido você hoje a orar para Deus e pedir essa cura interior. Amado Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu venho na Tua presença e convido, Senhor Jesus, a todos que estão ouvindo, a todos que vão ouvir essa mensagem, que trazem todas as necessidades diante do Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, curar as nossas enfermidades, porque o Senhor é o médico dos médicos, o grande dos médicos e libertador. Para que esta noite, nós que estamos sofrendo essa doença física, espiritual, tudo quanto é tipo de opressão, que o Senhor possa, tanto faz emocional como espiritual, que o Senhor possa tocar no mais íntimo e fazer milagres e progresso em nossa vida. Senhor, eu venho lhe trazer o meu coração para que essa libertação ela seja espontânea e que seja rápida também em minha vida. Senhor, que essa oportunidade que eu estou tendo, ela seja sempre realçada a dias, para que o Senhor possa ouvir o meu clamor. E que para isso, Senhor Jesus, eu lhe entrego a todos que estão ouvindo, que estão orando, que estão pedindo a cura, tanto para o seu ente querido, como para a sua família, como aquelas pessoas que estão no leito de hospital ou encarcerado. Por isso eu entrego, para que eles experimentem também essa força que vem do alto, essa graça transformadora que é a nossa vida. Por isso eu entrego para a glória do teu santo nome, e que todos possam dizer amém. Glorificado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado por esse dia, e que continuaremos, estaremos sempre em oração e trazendo a palavra de Deus, porque é tempo de cura e libertação.